Eu sempre gostei de trabalhar para fazer análise de causa-raiz com a árvore de falhas, né. E, assim, mas isso eu acho que vai de cada um, sabe. Se você fizer um 5 porquê bem feito, e tomar os devidos cuidados, né, porque o 5 porquê ele vai te levando a fazer perguntas de porquê, né, porquê, 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 porquê. E aí você tem que tomar cuidado, porque você precisa delimitar um limite ali para que você tenha uma ação. E se você continuar a ficar perguntando por quê, fatalmente você vai chegar na pessoa. E às vezes quando você chega no culpado, entre aspas, né? Quando você chega no culpado, muitas vezes você não vai determinar uma ação que vai ser efetiva. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Papo Manutenção Podcast, podcast que traz para estudantes e profissionais da indústria muito conteúdo com informação, opinião e também aprendizado sobre o universo da indústria e da manutenção. Está aqui comigo hoje Fauzi Mendonça. Bem-vindo, Fauzi. Obrigado, Camille. Eu que desejo boas-vindas ao André, que reservou um tempo aí, um pouquinho da disponibilidade dele para falar um pouquinho com a gente sobre confiabilidade. Com certeza vai ser um episódio daqueles marcantes de papo manutenção. Com certeza, com certeza. Está aqui comigo também a Mariana Musso. Fala pessoal, tudo bom? Boa tarde. Gente, eu sou a Camille Del Duque, produtora de conteúdo aqui da Traction. O podcast, vocês já sabem, é uma coprodução da Traction e a revista Manutenção. E o nosso convidado de hoje é o André Ribeiro. Ele que é engenheiro de confiabilidade. Bem-vindo, André. Olá, Camille, tudo bom? Olá, Fauzi, olá, Mariana. Olá. Olá. Então, vamos começar esse papo. Primeiro, para conhecer um pouquinho mais de você, André, eu queria te perguntar de onde você é e qual é a sua formação. Eu sou de Jacareí, São Paulo, no Vale do Paraíba, né? E a minha formação, sou engenheiro de controle e automação. Sou formado em técnico mecânico também, formação do Senai, né? E aí acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu conto da onde eu comecei. Suspense. É isso, vamos deixar para os próximos minutos, pessoal. Não, já que você aí tocou nesse ponto da sua trajetória, André, conta aí um pouco pra gente como que você iniciou na área da manutenção, como que você teve a vontade de iniciar nessa área, conta um pouco pra gente sobre a sua carreira. A minha trajetória começou bem cedinho na manutenção. Eu comecei quando eu fiz Senai, há 20 anos atrás. Aí meu professor, na época, convidou para participar da Olimpíada de Conhecimento, que chama, né? E na área de manutenção. E aí eu participei da Olimpíada de Conhecimento na área de manutenção, pela minha escola, né? Representando a escola no estado de São Paulo, e fui campeão no estado de São Paulo, né? Eu fiquei em primeiro lugar. Aí fui para o Nacional. Nacional foi em Belo Horizonte na época, né? 20 anos atrás. E aí eu fiquei em segundo lugar lá, perdi para os mineiros, né? O mineiro foi campeão na área de manutenção. E aí começou a história da manutenção, né? Aí eu fui trabalhar na indústria, continuei estudando, né? Fazendo técnico. Trabalhei Uhum. numa empresa farmacêutica aqui em São José dos Campos, uma grande empresa farmacêutica. Aí comecei como mecânico, aí depois que eu fui subindo de cargo, né? Me tornei técnico. Passei no concurso da Petrobras em 2008, e aí fui trabalhar na Petrobras como técnico de manutenção mecânica. E aí estudando também, fazendo engenharia, né, já tinha começado engenharia, né. Nossa, aí você levava tudo Aí isso junto, assim. foi tudo, e fui Nossa. crescendo junto, né, na área da manutenção e estudando também para continuar crescendo, né. Aí, depois que eu me formei em engenharia, surgiu a oportunidade na Braskem como engenheiro de manutenção, né, o pessoal sempre fala, e acho que o pessoal aí também vai comentar aí vai colocar nos comentários: "Nossa, você pediu conta de um concurso da Petrobras?". Eu pedi conta do concurso da Petrobras. E fui ser engenheiro na Braskem, né? Engenheiro de Muito bom. manutenção na área de mecânica. Aí Boa. começou a minha história como engenheiro de manutenção, comecei a entender um pouco mais de confiabilidade. Foi a minha primeira escola ali na área de confiabilidade, manutenção mesmo, né? E aí a parte técnica eu já tinha, eu fazia, né, atividades de execução de manutenção, isso foi muito bom para mim,
né? É um diferencial, eu sinto isso hoje, né? Tem muito engenheiro que já sai da engenharia, começa o estágio já sentado ali numa cadeira na manutenção. Não vou dizer que isso é ruim, não vou desmerecer esse pessoal, né? O pessoal tem que aproveitar mesmo essa agarra e ir aprendendo, mas o fato de eu ter trabalhado ali como executante, isso me dá uma bagagem enorme, né? Até na hora de pegar e questionar ou criticar algum trabalho ali na frente de trabalho, chegar para o cara, ó, não faz assim, faz assado, né? Porque eu já fiz aquilo, Já já sei fiz como é que errado é. também, Sim, já passei por e aí eu isso. sei como é certo a fazer. Boa, muito bom. E hoje, você tá como engenheiro de confiabilidade também? Hoje eu estou como engenheiro de confiabilidade, agora numa planta química, né? Aqui em Jacareí, essa planta química, e eu estou atuando diretamente com confiabilidade agora, né? Ah, legal. E você consegue contar pra gente um pouco como que é a sua rotina aí, se tem muitos pepinos no seu dia a dia? O engenheiro de confiabilidade, ele só vai pegar pepino, né? Porque como é que é a rotina do engenheiro de confiabilidade, né? Então, se você não está num projeto novo, por exemplo, né, que está Uhum, começando, e a tarefa do engenheiro de confiabilidade é pegar e analisar quais tarefas de manutenção que eu vou fazer para manter um ativo que é novo, quais são os spare parts que a gente vai manter no estoque de almoxarifado para esse ativo, né? É um estudo diferenciado, o equipamento está entrando novo. Né, vamos falar de uma planta que nem a planta que eu trabalho, que é de 1960 e alguma nossa. coisa, né, tem mais de 50 anos. Sim. Como é que é o dia a dia? O equipamento quebrou, é um equipamento crítico, a gente tem que analisar as causas raízes, fazer um RCA, estudar, né? A gente tem ativos que são crônicos, né? Falhas crônicas acontecem e acontecem e acontecem. Como eu vou evitar essa falha, né? Então, de novo, entra um RCA profundo, investigar a causa raiz, identificar pontos de melhoria. Então, esse é um pouquinho do dia a dia do engenheiro de confiabilidade. Viu, André? Complementando a pergunta da Mariana, que eu achei muito conveniente, até porque eu estou fazendo engenharia de confiabilidade e essa também em parte é uma dúvida minha, mas em parte também seria legal a gente tentar extrair alguns detalhes da rotina do engenheiro de confiabilidade para o público da revista Manutenção, porque muito se fala em confiabilidade, mas fica aquela incógnita para quem não conhece ou não cursa a engenharia de confiabilidade de como que é a rotina do dia a dia. Então, assim, por exemplo, o cara do PCM, ele sabe que ele vai ter lá uma reunião semanal, onde ele vai apanhar pra caramba da produção Sim. do PCP, né, Aham. Mariana? Exatamente. E o cara da confiabilidade, o que que ele tem? Ele tem reuniões, ele tem treinamentos, o que ele pode estabelecer como rotina ali do dia a dia dele? Bom, assim, eu acho que a parte de confiabilidade ainda está crescendo aqui no Brasil. É legal o que você está fazendo, não é tão fácil achar cursos na área de engenharia de confiabilidade. Então, isso peca um pouco. Então, são poucas empresas, geralmente grandes, assim, geralmente empresas que têm, né, como é o caso da empresa que eu trabalho, que é uma empresa americana, que tem esses departamentos fora e traz isso para o Brasil, né? Mas assim, qual que é a rotina que eu tento estabelecer lá? Primeiro, assim, a gente tem reuniões, eu tenho uma reunião de confiabilidade mensal que eu faço com o pessoal da planta, então tem engenheiros de produção, tem o pessoal da manutenção envolvido, e aí o que a gente vai fazer? Vai pegar indicadores de confiabilidade, e aí cada planta vai ter o seu desenho ali, mas eu criei os indicadores de confiabilidade da nossa planta, a gente vai traçar quais são os nossos gatilhos e quais são as nossas metas ali para os indicadores, e vamos extrair sempre a gente chama de bad actors, né, que são os maus atores, eles são os caras que estão apresentando o problema, né? Então hoje, por exemplo, vou falar mais da minha rotina que talvez fica mais fácil aí para todo mundo Isso, entender. isso. Traz O que mais. eu faço? Na minha reunião de confiabilidade, eu trago os bad actors por custo de manutenção. Então, são os 10 que mais gastaram com manutenção. E aí, cada planta vai escolher um período, né? Eu costumo pegar os 10 que gastaram mais durante o ano.
A gente tem um segundo indicador que é por perdas de produção, então são os 10 que mais afetaram em perdas de produção. Aí eu pego o indicador de confiabilidade nosso lá com o pessoal da planta, né? Então tudo que gerou perda, parou o equipamento, eu não consegui produzir ou produzir menos do que eu deveria, então gerou uma perda. Né? A gente tem um controle muito bom lá hoje, que a gente sempre faz essa. A gente tem uma reunião de perdas também, né? E é um estagiário nosso lá de produção que conduz essa reunião. E nela a gente separa as perdas e aí vai separar os ativos lá que mais geraram perdas. Então tem os 10 maiores também. Né? E eu tenho os 10 piores MTBF da planta, né? Tá. Você falou que isso você pega num período assim de um ano, aí você sempre olha essas métricas anuais, como que, só para eu entender? Isso vai depender muito da planta. Assim, se eu pegar ali, como não é uma planta muito grande, se eu pegar mensal, fica parecendo muito ativo ali com baixo custo, por exemplo, de manutenção, de ficar estudando. Assim, resumindo, a gente vai ficar estudando todos os ativos se eu fizer isso, Entendi. né? Aham. Então eu tenho que pegar um período mais longo, mas isso depende muito de planta para planta. Hein? Ah, legal. Na minha planta lá eu pego um período eu estou pegando, por exemplo, o custo de manutenção eu pego desse ano todo, então comecei a contar de janeiro de 2022 e venho acumulativo, né? Vem acumulativo. O MTBF eu pego de um ano para trás, tá? Então calculo esse MTBF um ano para trás e pego os 10 piores ali também. E aí a gente vai olhando, né, nessa reunião de confiabilidade. Muitas vezes não aparece nada novo, né? São sempre os mesmos ativos e a gente tem que tratar. Aí às vezes depende de uma coisa maior, um projeto, a gente vai levar isso para o projeto, né? E aí vai entrar aquele momento que a gente tem que fazer uma análise, né? Compensa investir num projeto, trocar o ativo, né? É o tal do repair versus replace que a gente faz, né? Uma continha lá. Compensa continuar reparando ele, mesmo tendo perda de produção, ou trocar o ativo inteiro, né? E aí vai depender do custo de trocar um ativo desse. Mas aí sempre vão aparecer lá, e às vezes a gente está tratando, e sempre aparece uma coisa nova também que a gente tem que investigar. E aí entra o trabalho investigativo, RCA, que a gente tem que fazer, né, ir atrás da causa raiz para poder tratar. Né? Isso é uma das rotinas, né? E aí tem as outras rotinas, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu sou um engenheiro de confiabilidade, mais da área da mecânica. Então, eu avalio, por exemplo, análise de vibração, a gente tem sensores da Traction, né, lá na nossa planta. A gente tem uma empresa que faz análise offline, então estou sempre de olho também nos indicadores lá. E isso acaba sendo o nosso dia a dia. Né? Eu não posso deixar para ver isso uma vez por mês que o ativo já quebrou. Eu tenho uma curiosidade para saber quais são as ferramentas metodológicas que você utiliza no dia a dia. Não ferramentas de inspeção, de monitoramento, instrumentos. Não, não é isso. As ferramentas metodológicas que você utiliza no dia a dia, como, por exemplo, 5 porquês, 5W2H, Ishikawa. Quais são as ferramentas mais práticas e em quais ocasiões você Costuma utiliza-se desse aplicar, né? recurso? Eu sempre gostei de trabalhar para fazer análise de causa raiz com a árvore de falhas, né? E assim, mas isso eu acho que vai de cada um, sabe? Se você fizer um 5 porquê bem feito, e tomar os devidos cuidados, né? Porque o 5 porquê ele vai te levando a fazer perguntas de porquê, né? Porquê. E aí você tem que tomar cuidado porque você precisa delimitar um limite ali para que você tenha uma ação. E se você continuar a ficar perguntando por quê, fatalmente você vai chegar na pessoa. E às vezes quando você chega no culpado, entre aspas, né? Quando você chega no culpado, muitas vezes você não vai determinar uma ação que vai ser efetiva. Eu gosto de trabalhar com o processo, ou quando a gente consegue chegar em alguma coisa de melhorar no ativo, é mais fácil ainda, né? Porque se você chegar e falar, fulano errou, né? A ação vai ser uma só, troca fulano, manda ele embora e põe outro no lugar. Né? E isso não vai ser efetivo, porque a falha vai acontecer novamente, vai ter reincidência, e a gente precisa trabalhar no processo, né? Então, o cara não lubrificou, mas porque não lubrificou, né? Ou ele não conhecia, então é um processo, então ele não está capacitado. A gente precisa tratar a questão de capacitação.
ou porque o plano de lubrificação estava errado, por exemplo, né. A gente acabou falando de lubrificação, eu dei um exemplo de lubrificação. Mas, assim, o plano de lubrificação está errado, o que eu tenho que tratar? O plano de lubrificação, porque quando aquele cara sair de férias, vai ter outro fazendo a lubrificação no lugar. Então, o que que vai garantir a aplicação correta do lubrificante, no ponto correto, a quantidade correta do lubrificante? É o plano de lubrificação. Se a gente não tomar cuidado, né, a gente acaba traçando o caminho para a causa raiz errada, né. Então, assim, as ferramentas eu gosto de usar a árvore de falhas, mas, tanto o diagrama de Ishikawa, quanto os 5 porquês, eles funcionam muito bem também. Eu acho que vale mais a pessoa, saber o que está buscando na análise de falha que ela está fazendo, né, na análise de causa raiz. E, André, para quem acompanha as redes da Traction, já deve conhecer você, né? Que você participou das gravações, né, do case de sucesso que a gente fez na Corteva AgriScience, que foi um case que a gente teve, e você lá contou sobre a experiência de utilizar o sensor de monitoramento online para aumentar ainda mais o nível de confiabilidade dos equipamentos na empresa. Eu queria que você contasse um pouquinho, falasse um pouquinho mais sobre a importância dessa tecnologia, né, da tecnologia nesse contexto. Eu trabalho na Corteva mesmo, de Jacareí, e hoje eu estou atuando em Franco da Rocha também. Como engenheiro, eu sou engenheiro da Manserve, né, contratada dentro da Corteva. Inclusive, a gente está implementando a Traction também lá na planta de Franco da Rocha, devido ao grande sucesso. A gente começou como um teste, né? A gente começou como um Sim. teste. A primeira pessoa que nos procurou foi o Léo, que hoje está lá no Lá México, no né? O México, Léo é, Vieira. ele mesmo. Ele procurou a gente, né? Na verdade, ele conversou com o Fernando, que era o meu gestor, né? Agora o Fernando está em outra posição, né? Mas ele era o meu gestor na época. E aí o Fernando marcou uma reunião com o Léo e me colocou na reunião. Eu não conhecia a Traction, não fazia ideia, né? Eu gosto muito de análise de vibração, sim, conheço análise de vibração. Tudo isso começou lá na Petrobras também, né? Quando eu entrei na Petrobras. A Petrobras é muito forte, trouxe análise de vibração para o Brasil na época, nos anos 70, né, no começo dos anos 80. Eu gosto muito de análise de vibração e aí questionei várias coisas para o Léo na época. Eu vou ser bem sincero que eu era bem cético com a tecnologia, falei, esse negócio não vai funcionar. E aí a gente começou o teste, né? Aí em off ali depois da reunião, eu falei pro Fernando, cara, vamos fazer um teste. Né? Ele falou, né, vamos pegar 10 ativos e fazer um teste. Eu falei, tá bom, vamos fazer um teste, vamos ver se funciona, né? Vamos ver. Escolhemos 10 ativos e vamos ver. E assim, é muito, muito legal, cara. A gente ainda tava com o sensorzinho ainda que era com tomada, né? Ah, tem Mesmo bastante assim o que tempo, chamou então, mesmo assim o esse que tem chamou a bastante. atenção foi a facilidade, porque, assim, por mais que tinha a questão de trazer a tomada ali perto, né, era trazer uma tomada, então eu não precisava passar fio de comunicação, de rede, não sei o quê, conectar com PLC. Precisar da Então a gente fez o TI, nada teste. disso. Exatamente. Liberação de TI, não sei o quê, não tinha nada disso. Então foi muito fácil, a gente implementou. E aí logo começou a surgir alguns insights, né? E aí sabe o que acontece? A gente começa a ficar dependente dessa tecnologia. Eu não consigo me ver mais Sem a tecnologia, né? sem olhar lá para a Traction uma vez por dia e falar, não, meus ativos estão tranquilos, eu posso ir para casa. Ou então, olha, esse cara tá em alerta, né? Exatamente. E aí eu posso ligar, falar com o pessoal da produção, ó, tô preocupado com tal ativo, mas é o seguinte, como a gente tem uma parada prevista para tal dia, né? A gente consegue segurar até essa parada e fazer a intervenção, né? Por que que a gente consegue segurar? Porque o sensor tá lá, eu sei que qualquer coisa que der fora, ele vai me apresentar, temperatura, vibração, ele vai me indicar. Então, isso dá muita segurança para a gente que está na área de confiabilidade, para o gestor de manutenção que está na área de manutenção, gerindo ali, e para a planta também, né, pessoal de operação, ficar seguro de que, não, tranquilo, eles estão, né, hoje em dia como é que funciona? Eles perguntam, oh, como é que está lá na Tract, o ativo tal, né, Sim, e então, assim, cara, é o que eu falei, a gente acaba até ficando dependente da sim, da tecnologia, solução. assim, da solução de tão bem que funciona, né. E é o que eu falei, a gente está levando isso para outra planta, né? E lá é uma planta que trabalha num formato um pouco diferente, né? Jacareí é uma planta que trabalha 24/7.
tem vários ativos que não param, ficam trabalhando 24 horas por dia, né? Lá é uma planta diferente, então a gente vai aprender ali o jeito da planta de franco, como que isso vai funcionar, né? Tem ativos que ficam muito tempo parados, depois operam, e são também importantes para a planta, e a gente colocou em algum desses ativos, então é diferente. Você olha lá para os sensores que estão lá em franco, tem muito ativo parado, né? Mas também acho que a gente vai ter bons resultados ali. E a gente, né, no case, a gente apresentou um resultado assim que foi fantástico. Se a gente não tivesse encontrado aquela falha, a gente tinha perdido o nosso principal ativo, né, que a gente chama de atomizador. O custo de manutenção ia ser absurdo, porque é tudo caro, as peças daquele atomizador. E eu ia ter a planta parada, não sei por quanto tempo. Realmente, acho que quem não viu ainda esse case precisa assistir, porque ficou realmente muito bom, assim. Ficou bom, ficou muito bom. Ficou. Parece você ali, a primeira pessoa. É bem legal também. Eu falei, quem acompanha já te Já reconheceu, né? conhece. Já. Exato, exato. Eu fiz um intensivão também, 4.0, participei como palestrante também. Aí, ó, mais O um, Fausto mais estava um. lá. Tava assim. Viu, André? Mas tem que tomar cuidado com essa dependência que você comentou aí, para não ocorrer, por exemplo, de ir nas férias, ou sei lá, né? Quando você for lá para Franco da Rocha, não ter uma crise de abstinência, né? Verdade. Sentir falta, começar a tremer. Cara, eu vou falar pra você que tá no Mas celular. ele abre o A celular. gente não assim, deve, ó. é isso que eu ia falar, a gente não deve fazer isso nas férias, nem no fim de semana, tá? Mas tá no celular, eu vou falar pra você que a gente clica lá e dá uma olhadinha. Interessante. É bom saber de um user da tecnologia, né? Ter esse feedback de como ela funciona e saber que ela cria uma dependência, sinal que realmente a tecnologia funciona no dia a dia e que ela contribui para a melhoria da confiabilidade. E aí, André, eu entro com uma pergunta que é um pouco polêmica, Mariana, Camille. Lá vem o eu Fausto. vou ter que soltar uma polêmica aqui, porque essa é clássica da área de confiabilidade, mas talvez tenham pessoas que nos acompanhem que não saiba desse antagonismo entre confiabilidade e paradas de manutenção, né? E aí, o que você acha mais estratégico, enquanto engenheiro de confiabilidade, enquanto profissional da área de manutenção que saiu lá, do campo mesmo, né, do chão de fábrica? O que você acha mais estratégico hoje, a nível de corporação, de empresa? É investir em confiabilidade ou trabalhar com grandes paradas de manutenção, por exemplo? A intenção, assim, eu imagino que isso, a maioria das empresas pensa da mesma forma, tá? A gente não aplica, mas a gente pensa da mesma forma. As paradas de manutenção não deveriam acontecer. Se eu pudesse ter um ativo trabalhando constantemente, né, eu teria esse ativo trabalhando constantemente, investindo em confiabilidade. Tá? Eu vou dar um exemplo até real aí, vai. A gente tem um equipamento bem antigo, que é esse atomizador aí, que a gente comentou agora há Foi pouco. do case. Do case, ele é bem antigo. E o fabricante fala assim, ó, você tem que parar a cada 2.000 horas para trocar o óleo dele. Você tem que tirar ele, né, do ponto lá que ele está instalado. É uma parada de manutenção, né? E aí a gente tem que ter aquele pensamento disruptivo que a gente fala, né? E pensar assim, mas será que eu não tenho uma outra maneira de fazer manutenção nesse ativo e não parar ele, deixar ele disponível para a operação? E aí a gente entrou, por exemplo, com óleo sintético, né? Trouxemos uma empresa especializada, né? Em óleo sintético. A gente selecionou um óleo sintético mais adequado para aquela aplicação. E assim, como é um ativo de 1950 e bolinha lá, não adianta eu perguntar para o fabricante. O fabricante fala, não, o óleo está no manual, que é o manual de 1900 e bolinha. Então, o óleo que vai estar lá, às vezes, nem existe hoje, que é o caso, né? Que é o caso desse ativo. Que é o caso desse ativo. Sim, a gente selecionou um óleo mais adequado. E esse óleo eu consigo operar até 7.200 horas. Em vez de parar com 2.000 horas, eu opero até 7.200 horas. Então, o que a gente fez? Investir em confiabilidade. O óleo é bem mais caro do que o outro, né? Então, eu investi em confiabilidade para não ter parada. Eu penso dessa forma, Fauzi. Acho que, assim, quanto menos a gente parar o ativo, mesmo que eu tenha que parar porque eu não vendi o meu produto, né?
eu ainda acho que a gente deveria parar garantindo que meus equipamentos estão ok, e eu paro e fico com o braço cruzado, minha manutenção fica com o braço cruzado, né? Porque os ativos estão confiáveis e eu não preciso mexer em nada. Mas assim, isso assim, falar que não vai ter parada é demagogia, porque a gente tem ativo que a gente vai ter um momento que vai ter que parar e fazer intervenção nele. Por mais que a gente invista em confiabilidade, por exemplo, os sensores da Traction são maravilhosos, mas naquele evento eu tive que parar. A vantagem é o quê? Que eu paro programado, e uma parada que, sei lá, eu ia perder 10, 12 horas porque o ativo ia quebrar tudo, eu levei 1h30, encontramos o problema lá da pecinha que saltou da polia e colocamos uma polia balanceada e resolveu o problema, né? Então, assim, eu vou parar ainda, mas paro menos e de forma planejada, né? Acontece muito, André, do pessoal programar aquela parada geral, né, de final de ano, junto com as férias coletivas. Muitas vezes começa pequeno, né, começa com uma pequena parada de horas, de alguns dias, e de repente, com o decorrer dos anos, isso vai ganhando uma certa proporção, né, vai ganhando uma magnitude nuclear, porque aí tudo que aparece no meio do caminho ali durante o ano, o pessoal, não, deixa isso aí, para parada geral. E aí a parada geral acaba virando muleta para o pessoal não fazer a manutenção e não investir em confiabilidade, né? Eu mesmo já vi isso acontecer na prática, e aí quando chega na parada de final de ano ou de férias coletivas, é aquela complicação toda que a gente já conhece, com correria, ou com cronograma apertado, custo elevado, entendeu? E pagando hora extra de sábado, domingo, dia, noite, 100, 150%. Então, a confiabilidade muitas vezes acaba saindo mais barato, né? Por exemplo, um sistema de monitoramento online acaba saindo mais barato do que você empurrar tudo para a parada de manutenção e depois pagar, é, elevar o custo de manutenção lá em cima por conta de hora extra, por conta de contratação terceirizada e outros detalhes. Base nisso que você está falando, assim, eu sou totalmente contra, vamos aproveitar. Vou dar um exemplo, tirou uma bomba por causa de manutenção no selo. Vamos aproveitar, a bomba tá na bancada, vamos fazer revisão geral nela, trocar rolamento e tal. Isso é uma coisa que eu não posso aceitar como engenheiro de confiabilidade. É uma coisa que eu brigo bastante hoje na planta. Não, mas eu não tenho indicação. Se eu tenho monitoramento, eu tenho dados, eu tenho que trabalhar com esses dados. Não, mas o ativo vai estar parado, né? Por que você já não troca os rolamentos dele? Mas eu não tenho indicação para trocar rolamento, né? Eu estou fazendo a lubrificação corretamente, eu estou com as vibrações, está tudo em dia, tudo certinho. Para que eu vou trocar o rolamento? Não, mas porque ele está parado. Não tem, não é assim que funciona. O cara monitorou não, na verdade ele não monitora a condição do ativo, ele psicografa, né? Não, esse precisa, pode botar na bancada. Tá parado, vamos fazer. Não, eu sou totalmente contra isso, né? A gente tem que fazer a manutenção que você falou, a gente tem que investir em confiabilidade, manter o ativo operando o máximo da vida dele possível, né? O tipo de coisa que eu já ouvi, mas faz 2 anos que a gente não tira essa bomba, vamos já fazer uma revisão geral. Não, eu quero que ela fique 10 anos. 10 anos. Eu não quero mexer nessa bomba. Deixa ela aí. Não, é verdade. E assim, falando em confiabilidade, e por ser um tema tão pedido por todo mundo para a gente conversar e trazer mais assunto, que dessa vez ela virou até tema do Intensivão 7.0, né? Que acontece agora no dia 8 a 11 de agosto. Aí tem 8 horas de duração, conteúdo técnico, né? Com certificado também para quem participar. E eu queria saber de você, André, para quem está começando nessa área da indústria, na área da manutenção, quais cursos e quais dicas você teria assim para indicar para o pessoal que quer começar nessa área? Olha, assim, a gente pega muita informação boa nesses intensivões. Intensivão da Traction é muito bom, então eu diria para o pessoal começar por onde? Começa ali, faz seu LinkedIn, começa a seguir o Fauzi, Revista Manutenção. Boa. Começa a seguir Traction, né? Começa a seguir o pessoal de manutenção, porque às vezes você vê alguns cases até assim interessantes, né? Você começa a montar uma rede na área de manutenção e confiabilidade, aí daqui a pouco você está olhando lá no feed, lá você vê um case do cara, uma análise de vibração que eles colocam lá, muito bom, assim.
Então, acho que é um bom começo para começar a entender como que funciona a manutenção, né? Dá para ver os Os anteriores, né? anteriores, isso. Os antecivões, né? E aí pega lá, faz os anteriores também, e busca sempre estudar, né? Ler livros, né? Tem bons livros nessa área aí, né? Um livro muito bom, assim, antigo já, tem edições mais novas, mas é o Manutenção Função Estratégica, do Allan Kardec e do Júlio Nassif, né? Eles são caras que eram da Petrobras lá no passado, né? Viraram consultores dentro da Petrobras e saíram escrevendo esse livro, assim. É uma base muito boa para quem não conhece nada de manutenção, você começa a entender. Ele é bem genérico, né? Envolve várias áreas da manutenção, inclusive a parte de confiabilidade. E cursos, assim, a revista de manutenção tem vários cursos para iniciar lá, análise de vibração, conhecer um pouco, conhecer sobre lubrificação. Quem quer entrar na área de manutenção e confiabilidade tem que conhecer lubrificação, né? Tem que entender, tem que ler, porque é o que a gente estava conversando agora há pouco. Tem muita informação e o pessoal não investiga, não vai a fundo, não entende a lubrificação como deveria, né? E quem sabe aí, né, se tiver condições, fazer um curso, uma pós-graduação, como o Fausto está fazendo engenharia lá de confiabilidade, né? E aí aí sim, você vai se especializar na área, né? Mas para quem está começando, acho que ainda não é o momento, né? E pessoal, só para lembrar aqui, né, o André, ele foi professor do Intensivão 4.0 e foi da aula 2, viu, gente? Então, se vocês estão interessados, estão gostando de ouvir aqui ele contar um pouquinho pra gente, vai lá, procura no YouTube, está disponível. Intensivão 4.0, aula 2, manutenção centrada na confiabilidade, que tem a aula ali do André que você pode absorver muito mais aí conteúdo, tá bom? Viu, André? Aproveitando o ensejo, você me gerou um insight. Tem um artigo que eu iniciei na revista Manutenção, ele até está publicado, mas eu não continuei. É um artigo onde eu coloco o link para o perfil de profissionais que servem de referência para quem está começando, ou até mesmo para quem já tem uma bela caminhada dentro da manutenção e da engenharia de confiabilidade, mas quer ver quem são as referências no mercado. Como você já tem aí, né, um case de sucesso de aplicação de confiabilidade, já participou de um intensivão com a gente, está gravando agora o Papo Manutenção, eu gostaria de inserir o link para o teu perfil lá. Estou autorizado? Com certeza. Pode Boa. colocar. Muito bom, vou colocar. André, eu acho que para a gente finalizar aqui, você já deu aí uma dica de um livro para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre manutenção, sobre confiabilidade. Mas agora perguntar um pouquinho sobre o que você gosta de fazer, né, no seu tempo livre, se você tem alguma série, não precisa ter a ver com manutenção, nem com Boa. indústria, se tiver tudo bem. Alguma série, algum livro mesmo, algum filme que você tem para indicar para quem está ouvindo agora. O pessoal está ouvindo, né? Pode estar aí no caminho para o trabalho, ou voltando, tá limpando a casa, tá? E aí depois disso vai querer fazer alguma coisa. Então, tem uma dica aí do Verdade. André para vocês, pessoal. Vamos lá, André. Nossa, que difícil. Não, no meu tempo livre eu tento fugir da manutenção. E assim, gosto mais de estar mesmo com a minha família. Eu tenho uma filhinha de 3 anos e um filho de 10 anos, né? E eu gosto na verdade, assim, o que eu gosto de fazer, né, no meu tempo livre? Eu gosto de cozinhar, de mexer com as coisas aqui em casa, sabe? Ficar mais tranquilo com a minha família, né? E assim, eu não sou muito de assistir séries, né? Vocês imaginam 2 crianças, o que passa na minha TV, então é Verdade. só coisa de criança, de bebê, de criança, né? Então, desenho, se vocês quiserem saber de algum desenho, eu falo. Muito bom. Gente, então é isso. Passou super rápido o tempo aqui. Eu queria muito, muito mesmo agradecer você, André, por ter topado conversar com a gente, por fazer esse episódio aqui do Papo Manutenção. Muito obrigada, viu? Mais uma vez, né, tá aqui com a gente. Obrigada. Sempre que quiser, sempre que precisar, né, me chamem aí, eu gosto de estar com vocês aqui, gosto
de distribuir um pouquinho do meu conhecimento, não é muito, mas é bom. Obrigada também, Fauzi, Eu por que compartilhar aqui agradeço, com a gente. Camille, Mariane, André, o André que topou, Valeu. o André topou ser sabatinado aqui. Por 3. Eu acabei gerando uma polêmicazinha, mas eu poderia pegar um pouco mais pesado, mas eu não tô fazendo mais isso não. Foi tranquilo. Antigamente quando eu ia fazer alguma pergunta, o pessoal era uma incógnita, né, ficava todo mundo na expectativa. O que será que ele vai fazer? Eu estava pegando um pouco pesado, mas eu mudei a minha estratégia, mas eu agradeço, Foi bem André, tranquilo agradeço, hoje. meninas. Valeu, Fauzi. Obrigada também, Mari. Obrigada a vocês, pessoal. Então é isso, pessoal. Chega ao fim mais um episódio do Papo Manutenção. Se vocês quiserem saber mais, ficarem por dentro de todas as novidades, é só seguir a Traction e a Revista Manutenção nas redes sociais. E até a próxima. Tchau, tchau.